Olá! A dependência química é um problema de saúde pública que afeta não só o usuário, a família, mas toda a sociedade. A falta de leitos, ultimamente, tem sido um problema recorrente e tem levado muitas famílias goianas a procurar a justiça pela internação compulsória. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre dependência química, recebemos aqui o deputado Carlos Antônio, que é presidente da Comissão de Criança e Adolescente aqui da Casa. Muito obrigada, deputado. Eu é que agradeço, mais um assunto importante para a gente poder inicialmente debater e levar à sociedade o conhecimento sobre o que é, de fato, a internação compulsória. Também recebemos aqui o secretário estadual extraordinário, Antônio Faleiros. Muito obrigada, secretário. Obrigado a vocês pelo convite. Acho um tema muito atual, né? Um tema extremamente importante e parabenizo a ideia de nós debatermos aqui, onde a Casa do Povo, né, na Assembleia, as políticas públicas de atendimento aos dependentes químicos. Recebemos também o representante da OAB, do terceiro setor da OAB, Sones Henrique Rezende Batista. Obrigada. Obrigado pelo convite. É um grande prazer representar aqui a OAB, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, né, nesse debate, nessa iniciativa de discutirmos, né, a política de internação, a política de atendimento ao dependente e às suas famílias. Ok, muito obrigada. Bom, eu já vou começar com um dado aqui que a gente tem, que de janeiro até maio desse ano, a Justiça recebeu 135 pedidos de internação compulsória por famílias que não conseguiram leitos e tiveram que recorrer à Justiça. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para você, Sônia. Okay. É o último caso, né, procurar a Justiça, é quando não encontra mesmo o leito. A gente vê muito esse descompasso de informações, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade de informação para as próprias famílias, para a sociedade, né, que é a base, que é quem está ali vivenciando o foco do problema. Quando uma família chega a buscar essa medida, né, então é porque todos os outros meios foram negados, as portas foram fechadas, há ainda muito preconceito para com a família, para com o dependente, e a gente não vê essa estrutura do que a gente chama dentro da política pública de uma rede formada, entendendo os seus mecanismos, entendendo as suas portas de entrada. E aí procura os meios públicos, né, os CAPs, os próprios CAIs, né, na rede municipal, e vai até os hospitais e há esse embate. Então, o que fazer? Vai até a Justiça, vai até o Ministério Público, né, e hoje nós temos também a Justiça Terapêutica funcionando dentro da Justiça, né, do Tribunal de Justiça de Goiás, que tenta mediar essa situação entre aqueles que estão cometendo algum tipo de delito, algum tipo de crime e motivados pela dependência química. Então, é o recurso que tem, né? Então, é onde eles vão até a Justiça procurando. E procuram muito também a OAB, né? Nesse sentido de se ver acolhidos. Então, a gente vê essa dificuldade de unir os esforços. E no caso, quando a OAB é procurada, qual é o papel? Aí a gente faz esse encaminhamento, né? A OAB, ela não tem o papel de atender. Então, é um organismo da classe, e a comissão é muito solicitada, a própria Comissão também de Direitos Humanos, no sentido de auxiliar, de tentar dar o apoio e aonde procurar. Então, a gente faz normalmente o encaminhamento, a busca, né, de onde encaminhar realmente essa família. Não tem como a OAB fazer o verdadeiro atendimento. Como a Justiça é motivada, né, ou por um advogado particular, se há essa necessidade, a pessoa tem condição, procura a Defensoria Pública, um advogado particular para motivar a ação, ou o Ministério Público, né, que são os motivadores das ações dentro da Justiça. É que muitas famílias não têm condição de contratar o advogado, Exatamente. Né? Tem que procurar a Defensoria. Isso. Agora, o Estado, secretário, ele tem, qual que é a estrutura, além dos CAPs, e o Auxílio Chuc, né, que também fecha, não fecha, né? Qual que é a alternativa, no caso, para as famílias no Estado? Esse tema de saúde mental, a meu ver, é um dos mais complexos que nós temos em saúde pública. Eu acho até
que esse período aqui de tempo que nós vamos ter hoje para debater essa questão é pequeno, porque são tantas nuances, são tantas variáveis e tantas propostas diversas, diferentes, às vezes até antagônicas, como, por exemplo, a deshospitalização. Né? O Ministério da Saúde, ele tem essa política, e eu acho a política correta, só que ela tem seu limite. Não pode você defendê-la totalmente. Tanto é que aqui em Goiás nós não a defendemos integralmente, e o exemplo típico é criarmos o CREDEC. Vou dizer por quê. Então, a família é o primeiro elo de responsabilidade nesse setor. É claro que nem todo dependente químico é decorrente de desestruturação da família. Nós temos também os problemas mentais que muitas pessoas têm e que às vezes levam as pessoas à droga. Mas se não houver a reinserção do dependente químico na família e a reinserção dele na sociedade, nós nunca teremos sucesso no combate à dependência química. Agora, o que nós temos que ter medo? É porque nós temos uma cultura no Brasil de que tudo resolve-se em hospital. E é o contrário. Hospital é a última instância. Você tem que tentar todas as outras instâncias de prevenção, de formação das pessoas, de atendimento nas portas de entrada, que são as unidades de saúde, que são os CAPs, os hospitais psiquiátricos, para depois você ter uma estrutura como a do CREDEC, que é a última instância que nós preconizamos. Qual é o risco que tem? O risco que tem é o que aconteceu no passado com a questão das doenças mentais. Os hospitais, os nosocômicos, psiquiátricos, o que acontecia? Muitas famílias, nem todas, é claro, queriam ficar livre do distúrbio daquela pessoa, da família, e levava para o hospital e ali ficava anos e anos e anos internado e a família sumia. Isso não pode acontecer na dependência química. Então, por isso, alguns setores resistem muito a fazer a internação justamente para isso, para poder não tirar a responsabilidade da família. O CREDEC, por exemplo, que é essa estrutura que é a única no Brasil, que nós estamos criando aqui em Goiás, é um acolhimento que nós vamos fazer para justamente ser a última referência, e lá no CREDEC, se a família não participar ativamente e a pessoa também não tiver interesse de participar das alternativas que a gente dá em termos de ressocialização, talvez seja fracassado o tratamento. Mas de qualquer forma, viu, Luciana? Né? De qualquer forma, eu quero dizer para você o seguinte: nós aqui em Goiás não aceitamos integralmente, o governo Marconi, a política de saúde do Ministério da Saúde, que é total deshospitalização, e acreditamos que o CREDEC, como essa última instância, vai fazer isso que o nosso Sones colocou da judicialização, que é justamente ofertar a essas famílias uma possibilidade de último caso, mas depois a família tem que voltar com ele para poder acolhê-lo na família e na sociedade. Sem isso, é muito difícil de você fazer Mas que precisa dessas unidades, a gente precisa. Só quem tem um problema na família é que sabe o tanto que é pesado, é difícil, a pessoa se torna agressiva, muitas vezes tenta matar o pai, a mãe, em busca de dinheiro para comprar a droga. Só quem tem um problema desse sabe o tanto que é preciso de outra ajuda. Só a família não dá conta. É preciso, sim, dos CREDECs, né? O senhor foi um dos projetistas, participou, né, da elaboração. E qual que é a meta? Quando que vai ficar pronto, secretário? O governador Marconi, na campanha eleitoral, ele prometeu criar um CREDEC. Só que ele, depois que nós assumimos e que já fizemos o modelo, ele mesmo sugeriu fazer cerca de 10. O que é correto. Por quê? Porque você tem que ter um CREDEC na região que o cidadão mora, justamente para ter mais acesso, deputado, da família ao dependente químico que está ali recebendo aquele tratamento, para justamente fazer esse princípio que nós estamos falando aqui, da reinserção do cidadão na família e na sociedade. Então, se tivesse um só aqui em Goiânia,
ficaria centralizado tudo aqui, as famílias, por seus problemas diários, acabam se afastando cada vez mais. Então, acho correto colocar um em cada região. O primeiro já está pronto, né? Que é aqui em Aparecida de Goiânia. Eu tenho a impressão que no segundo semestre desse ano deve ser inaugurado. Já tem, inclusive, até contratado já a organização social que vai administrá-lo, e nós esperamos justamente isso, quer dizer, é que ele seja a última instância, não abrir mão das portas de entrada, dos CAPs AD, dos hospitais gerais, às vezes, que pode internar um dependente, e depois, em última instância, como eu disse, procurar não, o CREDEC vai ser referenciado. Quem vai ser internado lá, é claro, uma emergência evidente que pode ser internado direto, mas vão ser internadas aquelas pessoas que já tentaram essas outras opções que foram dadas e, em última instância, então, o CREDEC seria a solução. O deputado, ele é presidente da Comissão da Criança e Adolescente e atua muito, né, nos municípios, viaja muito. E pelo que a gente vê, né, deputado, a droga, o tráfico, e não só o tráfico, como a dependência, é um dos problemas crescentes, né, em todo o estado. Inclusive, antes se falava que a droga estava muito mais centralizada nos grandes centros. Hoje não é verdade. Hoje, se eu visitar uma cidade que tenha 3 mil habitantes, ela tem o problema da droga. E na minha, né, humilde avaliação, o que acontece hoje? Nenhum município assume qualquer tipo de gestão para tentar buscar uma solução. Ele joga para o governo do estado, que muitas das vezes tenta fazer a sua parte, e acho que o CREDEC é um avanço extraordinário. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de transição para que o CREDEC possa funcionar, mas é um caminho sem volta. E aí eu tenho até uma certa preocupação, porque, exemplo, o governador Marconi Perillo, cheio de vontade, o governador tem uma sensibilidade assim incrível em qualquer situação que atinja a população, mas entendo que vai chegar um momento que o governo vai dar conta. E aí, a presença do Dr. Sones da OAB é importante, o secretário Faleiros. Se não houver, se deixar tudo por conta do governo, ele não vai dar conta. Vai estourar no governo. Aquilo que era para ser bom, vai ser desgaste. Então, se não unir o terceiro setor, as instituições, todas elas, se a gente não caminhar numa mesma direção, se a gente não tiver uma mesma política de ação, 10 CREDECs não vão resolver. Instituições, exemplo, minha cidade que é Anápolis, nós temos lá o hospital psiquiátrico. Muitos são enviados para lá, ficam 30 dias. Naquele período ele não usa, mas quando ele volta para casa, dá 3 dias, ele já está usando novamente. Ou seja, é só um recolhimento. Eu acho que nós estamos precisando aprofundar num tratamento, estamos precisando aprofundar numa política que realmente seja efetiva. Boa vontade. Eu acho que o governo Marconi é extraordinário, não só nessa questão da saúde, a gente está vendo aí atitudes diretas de solução, nessa questão específica do tratamento do drogativo, mas eu entendo que vai chegar um momento de esgotamento. E aí a preocupação vai ser, na minha opinião, não só a preocupação, o problema vai ser muito maior, vai virando uma bola de neve. Bom, se a internação é o último caso, o que fazer então? Como agir na prevenção? É o que a gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora,
Os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema dependência química e nós estávamos falando aqui sobre a internação. Mas o que fazer para não chegar a esse ponto, o ponto de internar? Existem sim medidas para que isso não aconteça. E a gente tem um exemplo da comunidade terapêutica Vida Nova, né, Sonis, que faz um trabalho muito bonito. O que eles fazem, no caso? É o viés comunidade terapêutica, né? Hoje eles estão muito em voga e a sociedade já começou a entender o que realmente é uma comunidade terapêutica, que é aquela que visa o acolhimento, né, a internação voluntária, então a pessoa se adere ao tratamento. É diferente de uma clínica, né, que a gente tem que saber separar muito bem o que são as comunidades terapêuticas das clínicas involuntárias, que é aquela que o secretário até falou da lei antimanicomial, que define as modalidades de internação. Então você tem a voluntária, a involuntária, que é aquela que a pessoa já não tem mais a ideia da sua vontade e vem alguém por ele e solicita a sua internação. E a compulsória, que é a judicial, né, que nós falamos aqui no começo e que também não se sabe muito como fazer, de que forma é feito. E essas duas últimas são baseadas normalmente por um aval médico. Então você tem ali que caracterizar a dependência química, que é uma doença, né? Tem lá o seu CID, né, da Organização Mundial de Saúde. E a gente tem uma matéria que é sobre a comunidade terapêutica Vida Nova. Vamos ver um trechinho do trabalho que eles realizam. Quem olha para este homem não imagina o que ele já passou nesta vida. Usuário de drogas por 14 anos, Marcos teve que deixar sua terra natal, Londrina, Paraná, por causa do vício. Vício este que o afastou da família. Eu era dependente químico, usuário de droga, usava crack, usuário de crack. E eu destruí minha vida lá no Paraná. Deixei a família, deixei tudo por causa da droga. Mas, como diz Marcos, nada acontece por acaso. E foi por causa deste vício que ele pôde conhecer o trabalho terapêutico desenvolvido pelo Centro de Recuperação Vida Nova. De interno, Marcos se tornou diretor do local. E para completar, foi aqui, em Goiânia, que ele conheceu o amor da vida dele. Aqui eu pude encontrar uma nova família aqui, a comunidade me ajudou, me acolheu. E eu também conheci uma pessoa especial que hoje é minha esposa, né? E que me ajuda, me orienta. Foi muito bom para mim. Como Marcos, outros internos desse centro de recuperação tiveram a oportunidade de escrever uma nova história de vida. Prova disso é o seu Eurico. Ele já foi interno do local e agora ministra curso de marcenaria para quem está aqui. Eu ensino os irmãos, aqueles que têm força de vontade, eu vejo aquele que já tem um dom, que está mais preparado para aprender marcenaria, ele fica comigo, ele sai daqui meio oficial. Eu tive o privilégio de ter um professor aqui que me ensinou um pouco de marcenaria, né? Eu não pude aprender muito porque as máquinas ele não deixa a gente mexer muito porque é muito perigoso, então ele é muito cuidadoso nesse sentido, mas deu para a gente aprender alguma coisa, né? Que dá para a gente aproveitar na vida já. Inaugurado em abril de 2001, o Centro de Recuperação Vida Nova realiza um trabalho voltado à religiosidade, como meio de recuperar dependentes químicos. Aqui, os internos permanecem por um período de 9 meses. Os 3 primeiros meses é a desintoxicação, 3 meses seguintes é a aceitação da programação e os últimos 3 meses é a reinserção social. Nós trabalhamos com os 12 passos, nós trabalhamos com a terapia ocupacional, a pessoa aprendendo a cuidar das suas próprias coisas, sua roupa, aprendendo a cozinhar, aprendendo a trabalhar na marcenaria, fazendo cursos também de computação e outros cursos nós temos aqui de serralheria também. Não há dúvidas que o tratamento terapêutico desenvolvido por esse centro de recuperação surte efeito. Tem muita gente aqui que sai recuperado e apto ao mercado de trabalho. O local vive hoje por meio de doações, que vêm da igreja e do poder público. Porém, esse trabalho pode ficar prejudicado
O motivo? Falta de repasse por parte do governo estadual. Nós temos um convênio com o governo de 20 pessoas, né? São 20 alunos que o governo manda para nós. Mas nós estamos passando dificuldade por um motivo. Fazem 4 meses que eles não estão repassando as verbas para nós. E isso acaba resultando em quê? Aquele negócio, é a falta de alimentos, o combustível, a ida aos médicos que a gente tem que levar com os veículos nossos, também a manutenção da casa, que a gente precisa manutenção da casa, pintura, reformas, né? E alimentos principalmente, né? O alimento é o ponto forte nosso aqui, porque manter 40, 50 alunos aqui dentro é difícil. Para quem está aqui, esse local faz toda a diferença. Fechá-lo ou reduzir o número de internos está fora de cogitação, pois muita gente depende daqui, dos ensinamentos, para recomeçar. O que me levou a vir para cá, para a casa de recuperação, foi um caso que teve com a minha filha, esse problema de lúpus, né, que ela tem, e eu percebi que eu não teria condições de ajudar ela da maneira que eu estava, né? Então eu procurei uma igreja, que é a Batista Vida Nova, e eles me indicaram como eu me procederia para poder entrar aqui, né? Passaria 9 meses aqui, e a maior alegria minha vai ser poder dar esse exemplo à minha filha, né? De que realmente eu mudei por uma força de vontade minha, mas que ela foi um dos motivos maiores também para isso. Né? Vida nova? Sim, com certeza. Vida nova na casa Vida Nova. Então a comunidade, ela tem, né, segue a política da abstinência, então é o não uso da droga. E aí vai um pouco de encontro à política de redução de danos, mas que também é utilizado dentro de uma comunidade terapêutica. Né? Muitos se enganam daqueles que acham que comunidade tira tudo. Então as comunidades utilizam também da redução de danos, mas voltando, né, para um processo para que a pessoa se livre realmente do uso da droga. Então, é esse o foco da comunidade terapêutica. E tem também outras comunidades. Aqui tem a Metamorfose, né, que faz um trabalho bonito também. Tem várias comunidades religiosas. E no interior também tem. Sim. Por exemplo, eu conheço em São Luís, Montes Belos, uma casa que faz um trabalho bacana. Bom, o que eu vejo, e vejo com preocupação, é que não há, ou não houve, até o momento, nenhuma união de todas essas forças. Cada um faz o seu trabalho individual. Né? Não tem uma política a seguir, não tem regras a seguir, assim, a não ser as jurídicas, basicamente, mas não existe uma política de atendimento, né? E acho que dá para fazer isso. Exemplo, muitas dessas casas, secretário, elas se beneficiam em algum momento do governo, né? Mas não há uma contrapartida para o governo de atendimento à população. Exemplo, nós vamos ter o CREDEC? Vamos. Mas em algum momento, aquela pessoa que vai passar por um tratamento do CREDEC, ela vai precisar apenas de um acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser feito tranquilamente por essas instituições. São como serviços voluntários, né? A população pode ajudar. Porque é difícil, é um fardo muito pesado só para o governo cuidar. Eu acredito que até por isso mesmo que existem essas comunidades, né? Secretário. Mesmo com toda essa colocação, tanto do deputado como do Sony, da UAB, eu acho que a gente tem que vir mais a quem ainda, porque, na realidade, as comunidades terapêuticas, elas fazem um acolhimento de quem? De quem já teve contato com droga. Nós precisamos de evitar as pessoas de terem contato com a droga. Para isso, eu acho que tem que ter uma política muito, mas muito forte do governo federal em fechar as nossas fronteiras. O Brasil não produz droga. O Brasil consome e muita droga de importada, que vem para cá como? Contrabandeada. Então, é preciso fechar as nossas fronteiras. Não tem como você não atuar na área de prevenção, exigindo um controle maior das nossas fronteiras. Segundo, é a questão da família, a questão da formação do indivíduo. Tem que bater nessa tecla. Veja bem, hoje nós sabemos que a personalidade de um indivíduo ela é formada de 0 a 3 anos. Então, é fundamental a pré-escola, é fundamental o maternal, é fundamental o governo oferecer creches de boa qualidade. Mas mesmo essas questões ofertadas pelo governo não substitui o carinho materno, o carinho da família. Esse acolhimento dentro da família é que forma o indivíduo.
Então não adianta você pensar que bandidos que já estão completamente deteriorados e fora, e marginais mesmo, essas pessoas provavelmente não tiveram uma família bem estruturada, não tiveram carinho, não tiveram formação. Então é importante todos os níveis de educação, mas é importantíssima a participação da família. Sem isso, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, não é só no Brasil que nós temos esse problema, não será ou não terá uma solução para a questão das drogas. Aí eu vou um pouquinho mais além, secretária. É como ter uma família estruturada, sendo que várias mulheres têm que sair para trabalhar e deixam os filhos sozinhos em casa, muitas vezes sozinhos mesmo, né, com o irmão mais velho. Crianças que acabam indo para a rua e têm o contato com a droga. Aí nesse ponto vem o poder público, porque a oferta de creche ela tem que existir para toda trabalhadora. Quer dizer, nós não podemos condenar a mulher que trabalha. Agora, é preciso que o governo dê condições dela criar bem seus filhos. No horário fora do expediente de trabalho, ela está em casa para poder dar o carinho necessário, a educação necessária. A escola é um complemento. Quem dá educação para os filhos são os pais. Os pais têm que ter essa responsabilidade. Com certeza. Mas aí, com um detalhe, Luciano, que eu percebo isso, hoje a escola ela está sendo uma porta de entrada, né, das drogas. Infelizmente, eu acho que também se deveria ter aí uma segurança maior nas escolas para que a droga não entrasse. Né? Eu tenho filho adolescente, eu sei o que é isso, eu convivo com isso diariamente, com relatos dele a mim, com relação a colegas, de que a droga ela transita livremente da escola. Quer dizer, os pais têm a necessidade de trabalhar. Isso é fato hoje. A sociedade hoje já não suporta mais só o homem trabalhar. Né? Praticamente a mulher existe uma necessidade, não só por uma questão de igualdade, mas por uma questão de necessidade econômica mesmo da família. Aí o filho vai para a escola e na escola ele tem esse acesso, quer dizer, se ele não tiver esse acesso na escola, ele vai ter em algum momento, pode ser que ele tenha, mas você reduz o campo de risco. Né? Então eu imagino que também, secretário, esse trabalho junto às escolas contribui sobremaneira para que se evite esse acesso fácil que existe hoje, infelizmente, por aquilo que o senhor disse. Hoje a droga entra com muita liberdade no Brasil. A gente está vendo aí os países vizinhos, todos eles combatendo. Nós tivemos agora recentemente avião brasileiro, né, sendo derrubado pela segurança do Peru. Né? Parece que na Venezuela, do mesmo fato. O Brasil parece que não tem essa preocupação. O Brasil convive com muita naturalidade com aeroportos clandestinos. E não vai no combate a isso. Né? Eu acho que o Brasil está vivendo uma caça, né? Assim, desculpa a colocação, e não é uma autodefesa, uma caça, né, muito severa aos políticos, quando nós teríamos que ter uma preocupação também com essa questão das drogas. Igual o secretário falou, controlar as fronteiras seria já de tamanha importância. Eu gostaria até de acrescentar uma coisa que me chamou muita atenção na campanha eleitoral passada, que a gente em campanha eleitoral conhece muitas coisas, foi os colégios militares, que lá em Anápolis você tem duas unidades. Hoje, a família parece que está preocupada em transferir para alguém a própria educação dos filhos. O colégio militar, a meu ver, hoje é uma ansiedade da maior parte da população, porque quer transferir a disciplina para a escola. Os pais, às vezes, não têm ou se sentem, de certa forma, sem condições de dar uma disciplina para o filho. E acaba achando que a escola pode dar isso. E a escola não substitui, é o pai, a mãe, é a figura do pai e da mãe ali na família que constitui o núcleo familiar, é que vai dar essa disciplina, que vão dar os conhecimentos, vão dar o carinho necessário para a pessoa ser bem formada. Então eu insisto muito nisso. Se nós não tivermos repensado essa questão do núcleo familiar, a questão da criança de 0 a 3 anos, a questão de não permitir contato com as drogas, a dificuldade será enorme. Não pode transferir tudo ao Estado, que o Estado brasileiro não dá conta. É um trabalho em conjunto, né, só gente? Na esteira a gente tem que ver. Tá, na esteira do que depois do deputado, o Sônia está doidinho aqui para falar também. Então vamos. Só na esteira do que disse pode ser daqui a pouquinho? Faleiros? Pode. Não, então vamos esperar o deputado só porque é da, né? Só no mesmo assunto que ele disse. Tá, eu tenho percorrido o Estado e tenho aconselhado assim radicalmente aos conselhos tutelares que comece a acionar o ECA na punição de pais que são omissos na criação dos filhos. Porque a legislação ela é clara, a responsabilidade da criação dos filhos ela é exclusiva dos pais. Então, quando os conselhos tutelares, secretário, começar a notificar os pais
a denunciarmos o Ministério Público da omissão na criação dos filhos, quando isso começar a repercutir, nós vamos ter a retomada de responsabilidade, pelo menos é o que eu penso. Claro, trabalha em conjunto, né, gente? Daqui a pouquinho, pode esperar? Depois do Posso. intervalo, o Sônia também quer falar alguma coisa a respeito. Daqui a pouquinho a gente volta. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema dependência química. E nós estávamos falando aqui, o secretário levantou esse tema sobre a importância da família, ali no comecinho, nos primeiros anos mesmo de vida, né, da criança. E muitas famílias que jogam tudo para a escola, cuidar da educação, dos princípios. E o Sônia estava doido aqui, querendo falar alguma coisa. Fala, Sônia. Quando a gente fala em dependência química e família, eu sempre me reporto aos grupos de ajuda. Então, a gente tem assim, uma rede muito interessante que é Amor Exigente, Alanon. Então, são esses grupos que eles mesmos se constituem. Então, são famílias apoiando famílias. Para poder entender essa dinâmica, né, a forma de lidar, são realmente famílias, não tem um mediador profissional, não. São as próprias famílias com as suas experiências, um auxiliando o outro. Então, é sempre importante recomendar que essas famílias que se veem um pouco perdidas, elas precisam também se ajudar. Porque o secretário bem disse que há essa necessidade de transferir o problema, né? Eu não dou conta, né, do problema. Eu não gosto muito de usar a palavra desestruturada, porque a gente tem estruturas de família, né? As famílias estão disfuncionais, elas estão funcionando de maneira diferente. É filho que cuida de pai, é pai que não dá conta do filho. Então, hoje a gente tem avós que cuidam de netos. Então, há uma disfuncionabilidade. Mas é importante demonstrar esse apoio. E eles precisam ser cuidados, porque hoje a gente tem a codependência. Então, se você tem um dependente químico em casa, a família tem também o processo da codependência, dessa rede familiar que sustenta tudo isso, mas que precisa de ajuda, precisa de apoio. E a gente falou muito de prevenção. E a minha preocupação e da própria OAB com professores, né? Quando a gente fala em processo educacional, os professores estão sem apoio, não sabem lidar com essa droga que está dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Usuários dentro da sala de aula, traficantes dentro das escolas. Então, esse olhar precisa ir também para o professor, né? Para aquele que está ali necessitando de ajuda e está sendo ameaçado, está sendo coagido, né? Não pode denunciar, não tem para quem denunciar, né? Então, a gente precisa ter toda essa preocupação. E a prevenção com as escolas tem que ser o grande foco, né? Evitar que a pessoa chegue ao uso.
né? Então, a evitar que ele vá e que esse uso seja descompensado, né? Que aí vem toda a questão do abuso e da dependência química. Nós estamos falando, secretário, só um minutinho, a gente está falando muito aqui de droga ilícita. E tem o álcool também, que o álcool leva ao uso das drogas ilícitas. Só um dado que eu gostaria de mostrar a vocês, senhores, é que tem uma pesquisa do IBGE, ela é de 2013, que mostra que 70% dos jovens já experimentaram alguma bebida alcoólica. Isso é meio que alarmante, ou seja, 7 em cada 10. Né? Nesse caso do álcool em si, existe legislação, né, que pune o vendedor, né? E aí a gente cobra muito isso, né? A gente cobra muito isso dos conselhos tutelares, que é o órgão que tem esse poder de fiscalizar e de denunciar. Ao invés de ir atrás da criança que está lá no bar bebendo, denuncie o proprietário do bar, né? Faça com que ele seja punido, porque essa droga, ela chega ao menor porque alguém a acende, alguém a vende. Eu não poderia deixar de acrescentar, porque o tempo é curto, né? Como eu disse aqui no início, não se esgota o assunto, mas senão fica parecendo que os dependentes químicos são apenas pela desestruturação familiar, e não é. Sim. É um dos fatores. Nós precisamos de levar em consideração também, para explicar de uma maneira bem mais geral, se um grupo de pessoas, de jovens, experimentarem droga, nem todos ficam dependentes. Aqueles que ficam dependentes são pessoas que normalmente, às vezes, têm uma propensão genética para adquirir uma dependência química. Então, é importante salientar também a questão orgânica da pessoa. Para esses, inclusive, é que a gente advoga que são os mais necessitados de tratamento no CREDEC. Sim. Aqueles que, às vezes, experimentam e começam com um hábito e não se viciam diretamente, são os mais fáceis. E uma outra coisa que foi falado pelo Sônia também, que eu não poderia deixar de chamar a atenção, é que todo e qualquer tratamento, ele é muito mais eficaz quando é voluntário. Quando a pessoa sente a necessidade de procurar tratamento. Agora, é claro que as outras maneiras do involuntário e do compulsório, eles são necessários, e eu gostaria de dar um exemplo aqui também, bem para todo mundo entender. Quando você tem um politraumatizado, né, que está precisando de uma cirurgia, você não vai perguntar à família se precisa se vai autorizar a cirurgia ou não, porque precisa, você indica a cirurgia porque ele não está consciente da sua necessidade de operar. É a mesma coisa o dependente químico. Chega a um ponto da dependência que a pessoa não tem mais noção de si. Ela perde completamente a noção. Então, é claro que nessas horas o poder público tem que interferir para obrigá-lo a um tratamento, porque ele já não tem a consciência da necessidade de se tratar. Sonis, só uma crítica, não é velada, mas é uma crítica. Esses movimentos que o senhor acaba de citar são maravilhosos. Por exemplo, eu conheço o Amor Exigente, já tive uma participação, mas o que está muito em moda hoje? Surgem movimentos, até nesse sentido de terapêutico, que faz questão de dizer que é apolítico. Né? Essa questão de pontuar isso, como se a política fosse um câncer. Eu acho que não dá para fazer um trabalho isolado. Eu acho que em algum momento, e o nosso sistema brasileiro, o nosso sistema funcional brasileiro, ele é político. Sim. Não há como, né, distorcer essa realidade. Então, eu acho que tem que ter essa aproximação do poder público. O poder público pode contribuir. Por mais que seja voluntário, por mais que seja experiências próprias, né? Mas em algum momento vai precisar de alguma gestão. Eu acho que essa aproximação, eu estou dizendo isso, você como representante do terceiro setor, tem que haver essa união. E essa união ela tem que culminar lá no poder público, que vai poder fazer alguma coisa para contribuir. Por exemplo, no caso de um serviço voluntário, se consegue atingir 10 famílias, estou dizendo que é muito mais, mas estou só dando um exemplo, talvez com uma ajuda pública pode atingir 100, né? Mesmo sendo voluntário. Então, eu acho que nós precisamos tirar da cabeça das pessoas que as coisas só funcionam se forem apolíticas, que a política não pode estar próxima. Eu quero deixar bem claro, a política é a melhor coisa que existe. Talvez os políticos nem todos sejam, né, importantes ou tenham a dedicação que deveria, mas a política em si, ela é extremamente útil para a sociedade. Até mesmo porque os políticos são passageiros, né? A política vai continuar. Eu gostaria, gente, só um pouquinho, de enaltecer o trabalho da Casa de Eurípides. Porque a Casa de Eurípides é o seguinte, ela tem 298 vagas para internação de dependentes químicos.
e sendo que 131 delas estão disponíveis, né, no caso, para Goiânia. Só que nem sempre tem, né, essa disponibilidade, né? A procura é muito maior, mas mesmo assim eles conseguem fazer um trabalho muito bacana na Casa de Eurípides. Um trabalho até referência. E é o terceiro setor, né? E é o terceiro setor em parceria com o Estado, né, secretário? Tem convênio com o Estado também. Não é só a Casa de Eurípides, mas a Casa de Eurípides, eu quero também dar meu testemunho. Como secretário, a gente visitou e o trabalho realizado lá é um trabalho semelhante ao que nós implantamos no CREDEC. Então é um trabalho muito bom. O governo do Estado ajuda. São credenciados também pelo SUS, o município de Goiânia também participa. É um trabalho extraordinário. Agora, não é só a Casa de Eurípides, né, que presta um bom serviço, mas eles, que foi citado aqui, prestam um excelente trabalho. Inclusive eu conheço e, assim, né, sugiro para que todos conheçam, é mais humanizado o trabalho, né? Você mencionou uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é a questão do álcool, né? Hoje o que foca-se muito no crack, as campanhas hoje visam muito o crack, e o álcool, por ser uma droga lícita, ela ainda é aceita e é o que está dentro das nossas famílias, é o que está dentro das nossas casas, é o que a gente tem ali o dia a dia e o convívio, e é o que grande parte, né, tem ali o seu processo de dependência e a dificuldade, isso, né, tem as pesquisas médicas que comprovam, de se entender esse processo da dependência do álcool. Então, tem uma série de dados que falam que ela é porta de entrada, não é. Então, acho que essa não é a grande questão. Mas a gente tem que ter essa preocupação, sim, com o álcool, que é o grande viés das dependências, das dificuldades, das violências domésticas, das violências contra a mulher, das violências, né, de uma maneira geral. E por quê? Né? Porque estão dentro das nossas casas, né? Então, essa é o grande viés que a gente precisa também entender. E é liberado, né? Exatamente. Então, tem que ter um cuidado. Bom, é igual o secretário falou, realmente o tempo é curto para um assunto tão denso, né? Que tem várias vertentes aqui. Tem a questão também da esquizofrenia, que leva à dependência. A dependência leva à esquizofrenia. Tem muita coisa. Eu sugiro um outro programa. Se os senhores aceitarem, a gente pode marcar. Tá? Só aproveitar esse momento aqui ao lado do secretário, para que ele, né, não meça esforço na tentativa de construir o CREDEC de Anápolis, né? Lá tem a área, está pronta, está doada pela Prefeitura Municipal, e o senhor pode ter certeza absoluta que será muito bem-vindo e será extremamente útil para a sociedade anapolina. Então, pronto, compromisso aí, né, secretário? Ele também tá gravado. Pois é, mas só que ele está me cobrando aqui, porque ele mesmo um dia me falou o seguinte, olha, não se fala em saúde pública sem lembrar do Faleiros. Então ele tá lembrando de mim aqui, mas eu não sou mais o secretário de saúde. Então, mas ficou, secretário. A gente olha para o senhor, não, mas a força que esse homem tem, qualquer passar. pasta que ele ocupe no governo, é muito maior do que a de muitos. Obrigado. Mas é claro, eu acho que o governador Marconi tem isso na cabeça e ele... Aliás, é até bom a gente salientar que, apesar de não ser médico, eu fui secretário de um médico, né, que é o Henrique Santino, o governador Marconi tem uma visão na área de saúde impressionante. Então, a gente tem quase toda a estrutura de saúde hoje de Goiás foi feita no governo do Henrique Santino ou no governo do Marconi. Que bom, então a gente fica aí na expectativa dos CREDECs, né? Quem sabe aí para o segundo semestre. Nossos agradecimentos aqui ao Sones Henrique Rezende Batista, representando aqui o terceiro setor da OAB. Muito obrigada, viu, Sones? Obrigado, e a gente tem muito esse anseio dos próprios CREDECs, mas de fortalecer a rede de atenção a esse usuário, a esse dependente, a essas famílias. Ok, muito obrigada. E basta procurar a OAB, alguma dúvida, né? Estamos à disposição para auxiliar, para orientar. Ok. E agradecer também ao secretário, né, Antônio Faleiros, secretário estadual extraordinário, pelo seu esclarecimento, pela sua experiência, né, secretário, na área. Luciana, muito obrigado a você, parabéns a você pela condução do debate nosso aqui. Estou à disposição para outros debates e quero parabenizar o deputado Carlos Antônio, ao Sones, participante ativo aí dessa discussão. E é um tema que nós precisamos cada vez mais trazer para a sociedade discutir, porque afeta toda a sociedade, da classe mais abastada aos mais humildes. Ninguém está vacinado contra ter um parente ou um filho ou alguém da família dependente químico. É verdade. Agradecer também ao senhor deputado Carlos Antônio de Solidariedade, que é o presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da casa e está direto aí com esse tema. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e dividir a bancada aqui com
secretário Faleiros, que eu já disse isso a ele, repito aqui publicamente, eu acho que quando se fala hoje em saúde no estado de Goiás, é muito difícil não se correlacionar a sua imagem, a sua pessoa. Ao Dr. Sones, a OAB é uma instituição extremamente confiável, que a própria sociedade tem como respeito, então foi importante para mim poder estar aqui com os senhores. E Obrigado, fica aí o convite, obrigado, e fica o convite para o próximo tema, a gente vai escolher, mas dentro desse tema. Ok. Obrigada a você também pela audiência, continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.